Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele perguntou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Essa semana não sei se foi anteontem, não lembro exatamente. Eu sentei na cama, com o Henrique, comecei a conversar com ele. E ele gosta que conte histórias, E eu comecei a contar uma historinha, porque na verdade eu sempre invento uma história, Sempre tem um fundo moral. Um menino que era desobediente, Sempre invento uma história para poder ensinar algo para ele. Quem é mãe sabe, A gente faz todo um malabarismo para poder ensinar alguma coisa. E eu contei uma história, sempre conto uma história, inclusive as minhas histórias tem o Joãozinho, tem a menina que desobedecia, sempre tem alguma coisa assim. Mas eu fiquei com vontade de contar, fora essa história, fiquei com vontade de contar uma outra história para ele. Resolvi contar de um menino que nasceu cego. E quando eu disse assim, e o menino nasceu cego, ele assim, nossa, que dramática para mim. Aí eu disse assim, não, filho, essa é uma história real, é uma história verdadeira, está escrita na Bíblia. E eu comecei a contar, o nome dele era Bartimeu e ele nasceu cego. E quando ele era criança, ele não podia brincar com os amigos corriam, brincavam e ele não podia brincar porque ele era cego. E ele foi crescendo e ele não podia fazer muitas coisas porque ele era cego. E quando ele tornou-se adulto, ele começou a mendigar, porque ele não podia trabalhar. Naquela época, quem tinha algum problema físico não podia trabalhar, e ele começou a mendigar e pedir esmola para as pessoas. E aí um dia, e eu contando para ele, e aí um dia Jesus foi passando na cidade onde Bartimeu morava. Só que quando eu falei assim para ele, entrou um sobrenatural em mim, e eu comecei a ver aquela situação. Eu comecei pelos olhos espirituais, eu comecei a ver. E eu imaginei ali Bartimeu sentado e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os estudiosos dizem que o fato de Bartimeu dizer isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, queria dizer que ele reconhecia que Jesus era o Messias, porque todos sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. E ele continuava gritando para chamar a atenção de Jesus. E enquanto eu imaginava essa situação, eu fiquei pensando, o cego sentado ali, quem sabe até se levantou para gritar, mas não sabia nem em que direção gritar, não sabia nem em que direção clamar, só ouvia o barulho da multidão, mas não sabia exatamente onde Jesus estava, e começou a gritar, e eu imaginando ali, e isso foi falando muito forte ao meu coração. E eu queria te dizer nessa noite, talvez você não saiba nem em que direção clamar, talvez você não saiba nem exatamente como pedir, e a ajuda de onde exatamente, qual a porta que o Senhor vai abrir. Mas nesse tempo eu quero te dizer que assim como foi com o cego, comece a clamar, comece a pedir, comece a gritar, porque o Senhor Jesus está passando nesse lugar e Ele está disposto a trabalhar em teu favor. Talvez as pessoas digam para você: não tem jeito, não tem solução, a porta está fechada. Talvez a situação em que você se meteu, talvez seja aos teus olhos seja a final, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, aquele que curou o cego, Ele restaura a tua vida nesse tempo, Ele restaura a tua história nesse tempo, Ele muda sentenças, Ele muda decretos, Ele faz,
Ele faz, Ele pode fazer todas as coisas. Creia tão somente. Jesus, filho de Davi, está passando por aqui para trabalhar em teu favor.